Quando esse filme saiu, foi uma polêmica. Diziam que esse filme seria uma lacração, que estavam matando a franquia. E me parece que naquele tempo as análises precisavam ser muito cuidadosas, porque se você amasse o filme, era porque você estava puxando o saco do movimento feminista. Se você odiasse, era porque você era uma pessoa abjeta. Talvez hoje, com o tempo passado, a gente possa só analisar o filme pelo filme e responder se de fato ele era bom ou não. Olha só, eu acho que a gente consegue. E já vou adiantar, ele tem pontos positivos sim, mas tem outros bem negativos. Vem comigo e vamos continuar nossa saga Caça-Fantasmas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Esse novo filme foi dirigido pelo diretor Paul Feig, de filmes como Espiã que Sabia de Menos, As Bem Armadas, Missão Madrinha de Casamento. Então, ele já seria um diretor com esse know-how na direção de filmes com elencos prioritariamente femininos. E no roteiro temos a Katie Dippold, além do próprio Paul Feig, ou seja, o Dan Aykroyd, idealizador da franquia, não estava mais à frente do roteiro. Tô triste, não tô feliz. E a ideia seria então revitalizar a franquia, atualizar e criar um novo público, além de trazer de volta o antigo público. Ou seja, eles queriam tudo. E aqui já temos o primeiro problema desse filme. Ao meu ver, faltou coragem de se posicionar e escolher seu público. O filme 1 e 2 dos Caça-Fantasmas tinham piadas da década de 80, com esse tom sexista, do insiste que a mulher se apaixona, a Dana sempre sofria assédio de mais de uma pessoa em cada filme. É verdade. Então o cara que amava esse Caça-Fantasmas da década de 80 não vai reconhecer os Caça-Fantasmas se você trocar toda a equipe. E ainda trocar o tom. Se você fizesse uma repaginada com os antigos atores, talvez até tivesse uma chance pela nostalgia. Aí sim talvez trouxesse essa galera. Mas ok, abandonemos então esse público-alvo. Acho que não fazem mais nada como antigamente, hein? E vamos agora focar no público feminino. Vamos trazer questões ligadas às mulheres, talvez o preconceito que elas sofram, mostrar como elas são capazes, transformar essas Caça-Fantasmas como um símbolo cult do ideal feminino. A gente sempre tem que ser extraordinária. Mas isso também não acontece, não tem isso, gente. O filme nem de perto tem pautas sociais, e as pouquíssimas que tem são bem feitas. Por exemplo, quando a mulher fala, eu acho que vocês me deixaram cair no chão porque eu sou negra. Olha só, eu não sei se vocês são racistas ou só sacanas, mas eu tô pau da vida. Então, eles fizeram muito, as pouquinhas que tem são muito bem feitas. Mas ao longo do filme eu falo disso. Ok, então não temos nem esse público de 80, nem esse público que poderia ser também um público-alvo. Perdemos mais um público-alvo. Talvez esse filme, então, seja para crianças de 8 a 12 anos. E eu digo isso porque meu priminho, quando saiu do cinema depois de ver esse filme, nossa, ele estava radiante, ele estava feliz com o filme, repetia as piadas. Só que, para uma criança ir ao cinema, alguém tem que levar. E esse filme não é vendido, não foi vendido como um filme infantil tampouco. Ou seja, focaram todo mundo e no final não atingiram ninguém. Não tem ninguém! Não tem ninguém! E tem sentido, então, você ter esse orçamento de 144 milhões e uma arrecadação de pouco mais de 229 milhões. E eu vou te falar, esse filme tem muitos aspectos positivos. Coisas que eu reclamei lá do filme 1 e 2 são resolvidas aqui. A batalha final é muito bem construída, as atrizes são ótimas, só que esse filme tem erros que o primeiro não tinha. Era perfeito? Não, claro que não era. Por exemplo, demora muito para fazer a gente se interessar por ele. E isso é grave. Então, quando você tem que esperar 40 minutos para o filme ficar bom, muita gente já vai estar com o coração amargo e não vai mais ceder aos pontos positivos dele quando a hora chegar. Imagine só as pessoas que já foram com o coração amargo para ver esse filme, já estavam com o pé atrás. Aí já perderam esse público aí bem cedo. Não pode estar acontecendo. Mas ok, vem comigo que no caminho eu te conto. O filme começa na mansão Aldrich, que hoje é visitada por turistas que desejam conhecer sua história de horror, onde Gertrude Aldrich cometeu vários assassinatos e depois foi trancada no porão. Porém, à noite, o guia é atacado pela Gertrude. Ele até tenta fugir, mas no pânico ele corre para onde? Pro porão. Ai, tô ferrado. E lá, se segurando por apenas uma mão, ele olha para trás e vê sua morte chegando e grita e morre. Mentira! Ele depois aparece ileso. Então o filme ele já começa bem. Só que em 5 minutos ele já escorrega. E por que eu digo isso?
Nada mais detestável do que o filme colocar um personagem em uma situação impossível de escapar, cortar a cena e ele aparecer ileso. E daí vem a segunda crítica. A primeira é que eles não têm esse público definido. A segunda é a falta de coragem no quesito aos fantasmas, porque eles tentam fazer parecer que os fantasmas são muito perigosos, que os fantasmas matam, mas não dá para sentir isso vendo o filme, porque os fantasmas nunca matam. Talvez indiretamente, quando eles tocam terror, as pessoas possam até morrer, mas não parece, você assistindo o filme, que os fantasmas são tão alarmantes, preocupantes, violentos ou perigosos como eles querem vender. Com certeza, ninguém morreu por lá. Eles foram virados do avesso. Eu acho que estão mortos. Porque se nem mesmo a fantasma de uma assassina foi capaz de matar o cara, o que dizer dos outros fantasmas que estão ali no rolê, não é mesmo? E eu vou dizer, tudo bem, se a ideia fosse ser um filme infantil, de boa, mas aí tinha que mudar o tom, porque o terror potencial que os personagens trazem sobre esses fantasmas não se materializam em cenas, e isso vai me incomodar. Exato. Eu não acerto uma. Continuemos, conhecemos então a Erin, que deseja se tornar professora efetiva e respeitada em uma universidade americana. E em breve ela passará por uma entrevista, mas um homem a procura para falar sobre o fenômeno sobrenatural lá da mansão Aldrich. E nesse momento, para sua surpresa e medo, ela descobre que o livro que ela escreveu com a Abby, há muito tempo atrás, tinha sido publicado. E esse livro fala sobre eventos sobrenaturais, fantasmas em geral, e isso pode estragar a sua entrevista, a sua carreira mesmo. Pois se ela não for levada a sério, ela não vai conseguir ser efetivada. Assim vamos chamar de doida varrida. Assim, existe uma versão estendida do filme, que liga um pouco melhor as coisas, mas também não é nada demais. Na versão estendida a gente entende melhor o quanto aquilo é importante para ela e o quanto ela puxa o saco dos professores para conseguir esse cargo. Anos dando duro e puxando o saco. Ninguém merece tanta puxação de saco. Mas o fato é que ela vai então até a Abby para pedir para ela retirar o livro. E a Abby se nega a fazer isso. Porém, elas fazem um trato. Erin apresenta esse senhor que quer investigar o fenômeno sobrenatural na mansão e vai com elas nesse encontro. E depois a Abby vai retirar o livro que está à venda, pelo menos até a entrevista da Erin. Assim, e junto com essas duas personagens, a gente conhece a Gillian Rossman, que trabalha com a Abby, se eu não me engano, é engenheira de partículas. Acho que é isso. Acertou, miserável. Na mansão, essas três personagens encontram finalmente um fantasma, gravam um vídeo, e esse vídeo é publicado, visto pela universidade da Erin, e por conta disso ela perde seu emprego. Fudeu. A Abby até tenta convencer a Erin a ir trabalhar com ela, mas quando elas vão pedir mais verba para empregar a Erin, o reitor finalmente lembra do Departamento de Investigação Sobrenatural, que ele diz que só está ali porque ele tinha esquecido do departamento, e aí agora que ele lembra, ele despede todo mundo. Porque eu só tenho duas palavras para vocês. Vazar. E aqui é o momento que elas estão sem emprego e decidem abrir a empresa Caça Fantasmas. Eu acho que o nosso destino era sermos expulsos deste lixo. Com que finalidade? Para montarmos um negócio somente nosso. E esse reboot é muito bom. De fato, parece que eu estou revendo o primeiro filme, mas de uma maneira positiva. Tem ideias muito coesas aqui, tem um aperfeiçoamento técnico no roteiro que para mim é muito bom. Inclusive o final é muito legal. Eu queria que mais reboots tivessem essa coesão e essa melhoria narrativa que esse teve. Isso foi de uma beleza espetacular. Mas aí você me pergunta, por que o filme é ruim então? Para deixar claro logo, o filme eu acho até melhor do que o Caça Fantasmas 2, sendo muito sincero. Para mim esse roteiro coerente ganha muitos pontos. Porém, o tom, o ritmo e os diálogos nessa primeira parte do filme me perde muito. É por causa dessas coisas que a gente não consegue levar adiante um trabalho sério. Essas atrizes, elas são maravilhosas. Eu realmente acredito na competência delas. Mas no filme, me parece que cada uma está em um tom diferente. Digamos assim, se eu pegasse, sei lá, a Tata Werneck, o Fábio Porchat e o Tom Cavalcante. Todos são ótimos comediantes dentro das suas propostas. Aí você quer fazer um filme com eles. E na hora de atuar, eles sempre usam a performance deles sem se adaptar ao filme. É como se todo mundo ali quisesse a punchline, ou seja, quer dar a frase de efeito, a frase que vai te fazer rir. Vamos nessa. Desculpa, fala você, eu deixo. Tranquilo. E aí, possivelmente, isso não vai funcionar. Quer dizer, não funciona. Porque geralmente quando você tem cenas de comédia, você precisa que alguém seja a escada.
Aquela pessoa que vai seguir o caminho para no final alguém vir e fazer a piada. Quer saber? Que se dane. E essa é a grande dificuldade nesse filme. No início do filme, que elas estão conversando, o ritmo fica muito acelerado, o que é super normal, se for uma coisa de humor. Você acelera porque aí você pega o espectador desprevenido, o riso vai vir desse momento em que você pensa que a coisa é A, mas ela vai ser B, e é essa confusão que faz você rir. Tem algumas possibilidades para contar uma piada, mas essa é uma das possibilidades. Mas como as três personagens estão nisso acelerado, parece que não tem quebra da expectativa para uma comédia e esse tempo para a gente poder rir. Esse tempo que permite a gente rir. Sempre gostei dessa pegadinha, é um clássico. Agora, isso não é culpa necessariamente das atrizes. Eu acho que aí seria o trabalho do diretor fazer isso. Dar o tom para que uma pudesse sobressair em tal momento, outra em outro momento. E aí no início do filme parece que isso não está acontecendo. Para mim, é isso que vai tornar o filme arrastado. Ainda sobre o início, e lembrando que é só a minha opinião, Como diz o Gaveta? o enredo é maravilhoso, mas eu sinto que o diálogo se perde. Isso se dá por aquilo que eu tinha falado, a falta de coragem de se posicionar. Me parece que elas tentam trazer o humor lá do Caça-Fantasma da década de 80, mas elas não querem avançar nos temas que lá tinham. E sem avançar ou usar esses mesmos estereótipos... Era melhor não tentar. Por exemplo, eles contratam um secretário que faz alusão ao estereótipo da loira fútil. Daí a Erin fica o tempo todo jogando piadas sobre ele ser gostoso. Mas com o tempo, isso se torna apenas algo repetitivo e em nada caminha pra trama. Tem uma hora que já deixou de ser engraçada. Se tivessem coragem e fizessem essa escolha, porque eu quero deixar claro que ter coragem não é ser obrigado a fazer dessa forma, mas se posicionar. Então, se eles se posicionassem a manter esse humor da década de 80, várias sketches poderiam sair dali. A Erin dando em cima dele, ele dando um fora nela, como foi lá com o Peter e a Dana. Só que eles quiseram fazer essa alusão, mas não tiveram coragem de transformar a Erin em uma personagem babaca. Como o Peter era, por exemplo. Obrigado, senhor! E aí, o roteirista vai preencher o tempo do filme com diálogos que não acrescentam nada ao filme. Diálogos que parecem não acrescentar, mas que acrescentam, é algo muito difícil de fazer. Sei lá, a gente pode pegar o Tarantino. O Tarantino é incrível para fazer isso. Só que isso é difícil, é por isso que ele é incrível. Sou foda! Bom, pensando no outro caminho, então a gente poderia esquecer o filme 1 e trazer nesses diálogos questões pertinentes àquelas mulheres, para a construção delas enquanto personagens e dar a elas o tom de verossimilhança, para que a gente acreditasse que elas são mulheres reais. Porque por mais que o Peter fosse um babaca, eu super olho ele e digo, cara, homens assim existem. Eu sou homem, sou sensível, preciso me sentir amado, me sentir desejado. No caso das protagonistas, nos primeiros momentos do filme, parece, pra mim, forçado, exagerado. Talvez por essa tentativa de humor não ajustado. O próprio Kevin, que é o secretário contratado, não abraça seu próprio estereótipo. Ele só é estúpido. Grande, bonito e otário. Mas, ao meu ver, o estereótipo da loira fútil, ela até pode ser burra, mas ela usa os atributos dela para conseguir alguma coisa. Ela tem uma preocupação com a estética que fica muito claro. E aí, quando você coloca esse homem nesse papel, o que poderia ser uma superversão muito legal, faltou coragem de seguir, de pisar no acelerador e ir nesse estereótipo. Isso não vai acabar bem. Agora, foi como eu disse, isso aí são os primeiros 40 minutos. O filme dá uma melhorada quando chega a Patty. Eu quero entrar pro clube. Ela é uma personagem que encontra um fantasma no metrô e vai lá na Caça Fantasmas pedir uma investigação. E aí no metrô elas encontram um dispositivo estranho e até tentam capturar o fantasma, mas sem sucesso. Pois aí isso é legal, você vê que a arma ainda precisa de ajustes. Essa construção da narrativa é muito boa. Elas ajustando as armas, elas melhorando, elas aprendendo o ofício, tá muito melhor do que no primeiro. Porque no primeiro pareceu que foi tudo muito fácil. Na primeira vez que eles tentam, eles conseguem. Somos os melhores! Somos o máximo! E infelizmente, na verdade não chega nem a ser outro problema, é o mesmo problema. O roteirista não toma esse posicionamento, talvez até por uma influência do estúdio, eu não sei. Não sei. Como os diálogos não são significativos, o roteirista vai preencher muitas vezes com uma verborragia desnecessária. Eu aumentei o fluxo paradoxal do laser quântico ômega. Eu coloquei um amplificador de radiofrequência quadripolar para acelerar as partículas antes delas entrarem no dispositivo de análise linear. Portátil e flexível para maior conforto. Nossa. Aí juntamos o sincronizador psicocinético reversível e o feixe de cator doença belezura e voilà.
Ela usa palavras muito difíceis para parecer que o instrumento é muito técnico, que é uma coisa muito complexa, e tudo bem fazer isso algumas vezes, mas isso vai sendo repetido várias vezes ao longo do filme. E aí é o que eu falo, qual é o problema principal desse filme? São dois. São 3. Falta de posicionamento para escolher um público-alvo, o tom do filme, que poderia ser dado pelo diretor, e os diálogos, que muitas das vezes não prende a gente. Esses são os 3 pontos negativos do filme. Não é nada disso. Não rola nada disso. Porém, eu vou ser franco, se você aguentar até o minuto exato 48 minutos e 30, que é quando os ajustes das armas ficaram prontos, passou ali da cena clichê dos personagens sentados em volta da mesa contando seu passado, que para mim já é outro subterfúgio que você usa quando não consegue construir um personagem com diálogos ao longo do filme. Eu acho, se eu não me engano, é a partir ali dos 51 minutos da versão estendida, então um pouco menos na versão não estendida. Daqui para frente, o filme fica maravilhoso. Fica muito bom. Porque o fantasma vai lá atacar o teatro. Elas enfrentam esse fantasma. As cenas de ação são ótimas. O vilão, para mim, também é muito melhor do que os outros. O vilão é aquele que abre um portal para trazer o apocalipse. Inclusive, ele quer liderar o apocalipse porque ele teve uma vida merda. Ele via assombrações e ninguém acreditava nele. Ele sofria bullying por isso. Então, é o primeiro vilão que não vem de uma profecia que vai ser realizada. E ao longo do filme você vai entendendo que ele está colocando equipamentos em lugares estratégicos da cidade para que no fim ele possa abrir um vórtex que solte os fantasmas no mundo. Você pode até achar que a motivação do vilão não é justificada. Sofreu bullying, vou matar a humanidade. Nada me deixaria mais feliz. Mas pelo menos, dentre os vilões, esse aqui, para mim, é o mais bem construído. Mesmo que você não concorde com ele tem um motivo, ele tem uma estratégia, ele tem um estudo. Não é só uma profecia que vai acontecer. Você é alegria em pessoa, né não? Mas voltando, então, lá no teatro, as caça-fantasmas prendem um fantasma-dragão. A Patty agora também faz parte da equipe. Só que tem um incidente que vai acontecer. O Martin Hayes, que é interpretado pelo Bill Murray, o Peter, chega na sede e ele, nesse universo, é um desmascarador de farsas sobrenaturais. Muito fácil você aparecer aqui pra detonar tudo sem nunca ter feito porcaria nenhuma. E ele quer porque quer ver o fantasma. Só que quando eles soltam o fantasma joga o cara pela janela e as nossas caça-fantasmas possivelmente seriam presas, se não fosse o governo chegar. E aqui eu achei uma sacada muito boa. Como eu disse, eu gosto muito do enredo desse filme, eu acho fantástico. O governo já sabia que fantasmas existiam, mas pedem para as caça-fantasmas chamarem menos atenção. Vocês fizeram um bom trabalho, parabéns, nós agradecemos, mas está na hora de parar. O quê? E diz que vai vazar na mídia que elas são farsantes, mas ao mesmo tempo vai contatá-las quando precisar de ajuda. Isso para mim é lindo, porque resolve o problema do filme 2, onde eles terminam com todo o apoio da população, e aí eles têm que perder tudo para depois reconquistar no filme. Essa escolha para mim, do governo fingir que não sabe dos fantasmas e contatar elas, mas ao mesmo tempo dizer que elas são uma farsa, ficou muito boa. Seu trabalho é mais cabeça do que eu pensava. Investigando os lugares dos ataques, elas conseguem perceber que alguém está abrindo um fluxo para que os fantasmas entrem na cidade e que o epicentro será o Hotel Mercado. Além disso, a Patty reconhece dentro dos funcionários um homem que havia passado no metrô por ela falando sobre um cataclisma. Então agora elas querem ir lá, porque eles descobrem que é o vilão, e querem acabar com ele, querem vencê-lo. Quem quer salvar Nova York, dá um grito! E olha que legal, eles até ligam para os federais, cara. Eles ligam para a polícia. E eu achei legal isso. Geralmente no filme isso não tem. Chegando lá, eles encontram o vilão, Rowan North, e o vilão se mata para não ser preso. O governo chega... Ligaram para ele dessa vez. Fingem prender as caça-fantasmas para não criar alarde, mesmo, no final, as agradecendo por tudo. O prefeito agradece também. Não publicamente, é claro. E aí parece que o dia foi salvo, só que tudo fazia parte do plano do vilão. Ele sabia que ele voltaria depois de morto para liberar o cataclisma. E como as caça-fantasmas descobrem isso? Na versão estendida a gente entende um pouco melhor que a Erin é entrevistada por alguém que desenterra o passado dela e retoma um apelido que ela odeia. Que é Fantasmina, eu acho. E daí ela perde o controle, dá um soco no cara. E isso sai em todas as mídias, todos os jornais. Daí ela fica triste e por isso ela se isola na casa dela. Porque na versão já corta para aí, ela vai folhear o livro publicado por ela e pela Abby que foi usado pelo Rowan
para arquitetar todo o seu plano. E aí percebem em algumas anotações que ele já tinha o plano de se matar. E ela até tenta avisar o governo, mas eles não querem evacuar a cidade, e aí fica por isso mesmo. E tem a segunda parte, que é a parte burra do vilão, que por algum motivo ele vai lá na sede de Caça-Fantasmas, toma o corpo da Abby, tem uma confusão, a Patty exorciza o vilão merendando a Abby na porrada. Sai da minha amiga, Satanás! E é muito da hora perceber que quando a ação começa, ela funciona. O humor funciona. E o dinheiro aqui é muito bem gasto nos efeitos do filme. Depois de apanhar, o fantasma, o chefão final, sai do corpo da Abby e vai pegar o corpo do Kevin. E então vai lá curtir seu plano de dominar Nova York. O Kevin Fantasma, então, coloca a máquina finalmente para funcionar. E os fantasmas ficam soltos na cidade. Agora, é trabalho das Casas Fantasmas vencerem o mal. Vamos salvar a cidade e o nosso péssimo recepcionista. Nunca vamos achar outro tão gato. Como eu disse, a parte da ação funciona muito bem. Só tem uma coisinha a reclamar. Não começa. É que o Kevin Fantasma paralisa toda a polícia de Nova York. Os federais. Faz os caras dançarem à sua mercê. Parabéns, agentes. São o orgulho do país. Mas por algum motivo, quando as 4 Caça-Fantasmas chegam, Ele esquece que ele tem esse poder todo. Eu esqueci. Ótimo. Isso me quebra, real, assim. esses poderes convenientes de roteiro me quebram, mas... Tirando isso, a ação é legal. É isso, elas estão sozinhas agora, precisam combater as ameaças fantasmas. De certa forma, sempre tem isso nos roteiros, né? Que você geralmente tem um mocinho que ele vai ser desacreditado pela polícia e por isso ele tem que fazer sozinho a coisa. E aqui eles solucionaram isso porque elas têm o apoio, digamos assim, da polícia, do governo. Mas aí, para solucionar isso e ter essa luta final, eles fazem, infelizmente, essa lambancinha, que é o Kevin ter esse poder todo e de repente esquecer que tem esse poder. Eu gosto. E tudo que eu reclamei do filme 1 e 2 aqui é resolvido magistralmente, porque a Rossmann criou várias armas ao longo do filme. Então as cenas de luta não são apenas ela jogando rainho, tem granada, tem soco inglês, enfim, isso é muito bom, ficou muito bom. O Kevin é solto porque o fantasma diz que ele está ficando burro usando aquele corpo, e daí pergunta para as meninas que forma gostariam que ele tomasse. Eu prefiro um lance fofo e pequeno, um fantasminha, camarada. E no final ele acaba tomando a forma da logo delas em uma versão maléfica. Isso também eu achei muito legal. Qual é a parte do fofo e pequeno que ele não entendeu? E agora elas precisam criar um plano para vencer essa criatura hiperpoderosa. E olha que alegria, que satisfação, quando de fato elas criam um plano. Mais cedo o carro delas tinha sido roubado pelo Geleia, e elas concluem que se jogarem o carro no epicentro, o sinal vai ser revertido e vai puxar tudo o que saiu daquele portal. E era só isso que eu queria. Não preciso questionar a ciência por detrás disso. É maravilhoso quando o filme não conta com a ex-máquina. Não é que do nada o vilão ouve uma música e fica fraco. Temos aqui um plano que é executado e que funciona. Mas isso não é possível. Só que a gente precisa de uma cena dramática final. Então a Abby é puxada pelo vilão, mas a Ares entra no portal, resgata a Abby e no final todas ficam bem. O governo segue negando o ataque, mas resolve financiar essa equipe e o filme vai terminar com uma mensagem de Nova York dizendo: Caça-Fantasmas, nós sabemos o que vocês fizeram por nós. Aquilo é pra gente? Eu acho que tem gente que sabe o que a gente faz. Ou seja, ainda são eles desconhecidos por parte da população, mas outra parte acredita nelas. Então tem essa coisa dúbia. O que para mim é uma saída maravilhosa. E nas cenas pós-crédito, a Patty ouve o nome Zuul, que é o vilão lá do primeiro filme, dando a entender que haveria uma continuação. Ouvi uma coisa esquisita. O que é Zoom? Infelizmente, essa continuação não deve existir. Eu confesso que eu acho uma pena. Eu acho sim que o filme tem problemas, mas ao meu ver, ele mereceria muito uma segunda chance. O Dan Aykroyd disse até que o diretor foi quem acabou com o filme, porque ele usou muito dinheiro, fez o filme muito caro, e por isso o lucro não cobriu os custos. Mas eu não sei se eu concordo. Até tem sentido se eu pensar que o filme custou 25 milhões, o 2 30 milhões, mas isso foi na década de 80. Segundo o ChatGPT, 30 milhões de dólares hoje seria 73 milhões. Então, de fato, esse filme custou o dobro do orçamento. Só que, cara, a gente vê no filme que isso foi tão bem usado. Muito, muito bem usado. Eu tenho pra mim que a galera foi muito rígida com o filme, sabe? E aí, somado isso com os problemas que o filme traz,
com a falta de coragem de se posicionar, de direcionar para um público. Essa questão das conversas, muitas vezes, estarem num ritmo muito frenético que não encerra, uma piada que nunca vem. Essa verborragia. Na verdade, o início do filme ele é muito duro. E aí, como a galera já estava com o pezinho atrás, nossa, foi muito fácil odiar esse filme. Mas eu realmente acho que os problemas que esse filme tem são muito mais fáceis de consertar. E compensa dados os acertos que ele teve. Não é tão ruim assim. Não é, não. Só que no mundo dos investimentos, o retorno que conta. Então, agora, o que eles vão fazer é retomar, quer dizer, já retomaram a antiga formação dos Caça-Fantasmas, que semana que vem a gente vai falar dela, a gente vai seguir a nossa jornada. Mas eu confesso que eu queria, em algum momento, ver um filme 2 com esse elenco. Completamente inútil, mas obrigada. Mas me conta vocês chegaram a assistir esse filme? Odiaram? Amaram? O filme é mais ou menos? Ou é muito bom ou é muito ruim? E se você estiver até aqui, eu vou pedir o like. Eu sei que hoje em dia a maioria da galera assiste sem se inscrever, mas como o canal é pequeno, isso ajudaria muito. Então, você deixar o like e se inscrever, seria muito legal. Semana que vem tem mais. Fica com a gente. Merci bien. À la prochaine.